Grande comissão ou grande omissão? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Grande comissão ou grande omissão? A maioria aqui não passou por isso, mas, aliás, eu acho que a maioria sim, que eu vejo muito menos jovens aqui do que pessoas de mais idade. Mas houve um período de tensão mundial chamado Guerra Fria. Os jovens também devem saber, porque estudaram isso com toda certeza. Quando a extinta União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados tinham uma crise, uma tensão muito grande. Era a batalha do chamado Bloco Oriental com o Bloco Ocidental, e aconteceu principalmente no período abrangente entre 1947 até a dissolução final da União Soviética, que se deu em 1991. E o nome era chamado de Guerra Fria, porque o que é que acontecia? A União Soviética e Estados Unidos estavam, entre aspas, em guerra, mas era uma guerra que não era bélica, né? Eles não ficavam dando tiro um no outro. Eles faziam, como nós dizemos no nosso linguajar popular, eles comiam pela beirada, né? Eles ficavam sustentando, dando sustentação para os países, os seus aliados, nos vários conflitos regionais que existiam. E é por isso que era chamada de Guerra Fria. Na realidade, era uma guerra velada, ela veio depois da Segunda Guerra. Então, era um desdobramento da Segunda Guerra, só que era uma guerra velada, né? E foi um tempo importante na política mundial. Importante, assim, no sentido de destaque, né? Que todo mundo sabe. No século XXI, nós estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria na igreja. A igreja está passando por uma situação muito semelhante àquela da Guerra Fria, quando dois blocos políticos buscam dominar o mundo e a igreja no meio. E o pior é que a igreja se posiciona forte de maneira política, apesar de não ser unânime. Nós temos na igreja hoje pessoas que se posicionam de um lado e pessoas que se posicionam do outro, dentro da política. E muito embora isso seja importante no contexto social, a igreja ela tem que ter voz mesmo, a igreja tem que se mobilizar, os crentes, eles precisam exercer o seu papel e as suas obrigações enquanto cidadão. O resultado direto disso é que a igreja está perdendo o seu foco principal. A igreja está perdendo o seu objetivo principal de existência, por causa de, entre outros fatores, esse posicionamento exacerbado, essa guerra em que a igreja se mete, e a gente vê o reflexo disso em lugares que já foram celeiros do evangelho no mundo, Europa e Estados Unidos. A gente vê esse reflexo, né? Esse é um clássico exemplo dos resultados e do que nós podemos viver. Igrejas evangélicas na Europa e nos Estados Unidos têm entrado em declínio muito acentuado no decorrer dos anos, de tal forma que hoje nós vemos o esvaziamento das igrejas chamadas tradicionais e se torna uma mera caixa de ressonância na agenda de partidos políticos, principalmente aqueles de esquerda e de extrema esquerda. E é necessário a gente destacar que isso não foi uma coisa que aconteceu de repente. Isso foi implementado no mundo de maneira gradual. E eu preciso falar um pouquinho da história para poder chegar onde eu quero chegar na nossa mensagem. Então é importante que os irmãos e irmãs saibam disso. Houve uma mudança gradual e tudo o que acontece foi muito bem orquestrado. Começou primeiro nas escolas teológicas.
É ali que eles iniciam o seu processo, né, de enfraquecimento da igreja ou de politização da igreja. E aí então, nas escolas, com novas visões daquilo chamado de agenda mundial, daquilo chamado de politicamente correto, professores de teologia, principalmente de linha liberal, começam a repudiar crenças importantes dentro do processo de construção da igreja. E eles começam lá pela questão da inspiração e infalibilidade das Escrituras. Talvez esse seja o ponto principal. E a partir desta queda, desta ruptura com este fundamento de fé, entre outros, a igreja cristã começa a traçar a sua queda de forma muito acentuada. Outras doutrinas que são básicas dentro do processo da igreja, da construção da igreja, começam também a ser descartadas na sequência disso. É o ser humano que não teria sido criado à imagem e semelhança de Deus, que milagres não acontecem, nascimento virginal, a divindade de Cristo, assim como sua morte vicária, sua morte em favor de nós, sua ressurreição. Muitas dessas teorias, dessas teologias que são básicas na construção do cristianismo, começam a ser refutadas e reinterpretadas, né? Recentemente a gente viu um teólogo brasileiro muito conhecido, muito querido, inclusive, meu amigo, dizendo que a Bíblia precisava ser reinterpretada. E aí é que mora o mal, aí é que está a dificuldade. Ao invés de muitos se submeterem às Escrituras Sagradas, que é a palavra inspirada do Espírito Santo, eles preferem abraçar filosofias como o existencialismo, como o marxismo, para a chave de interpretação da realidade, rompendo assim com princípios básicos da fé cristã. Um grande político brasileiro, um dos principais nomes da esquerda do Brasil, ele propôs uma releitura da Bíblia. Ele propôs uma releitura da Bíblia, o que traz as suas dificuldades. A partir desses professores, os alunos que aceitavam essas novas releituras dentro dos contextos teológicos, saem de lá disseminando essas novas ideias. E é por isso que esse processo tem sido gradual. E isso tem acontecido. Muitos professores, muitos pastores, muitos líderes mais novos estão disseminando essas ideias, e como resultados trágicos, não somente na Europa e também nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo, essa reinterpretação da fé cristã não poderia ter sido outro, senão a inserção do agnosticismo, do ateísmo dentro do seio da igreja, que influencia o nosso pensamento, inclusive dos mais simples da igreja, daqueles que caminham segundo a orientação dos seus líderes. E o resultado final são as igrejas fechando. Se você fizer um levantamento e perceber nos Estados Unidos, na Europa, você vai perceber que muitas igrejas estão fechando. Elas estão cedendo seus espaços para transformar em boates, em danceterias, em bares. Ou então, nos Estados Unidos é muito comum isso, eles têm uma igreja que eles alugam para 3, 4 denominações no decorrer do dia, porque as igrejas já não têm sustentação sequer para ter o seu próprio espaço. Isso é muito lamentável. Isso dói no coração daqueles que amam a Jesus de fato.
E eu quero dizer para você nessa manhã, para você que está em casa também, que igreja não nasceu para fazer política partidária, não nasceu para lutar por interesse de determinados grupos minoritários, ou que sejam maioritários, ou capitalistas, ou marxistas, ou socialistas, ou seja lá o ista que for. A igreja não lutou, não nasceu para lutar por nenhum tipo desses grupos. Igreja não tem proposta de financiamento, de desenvolvimento financeiro, não é esse o nosso objetivo. Tem igrejas que estão lutando pelo desenvolvimento financeiro dos seus membros. É a tal conhecida como teologia da prosperidade, onde o objetivo maior daquelas igrejas é que os seus membros sejam ricos, sejam abastados, sejam bem-sucedidos na sua vida financeira. Igreja também não é um supermercado espiritual, onde os crentes que deixam de ser crentes para se transformar em clientes, vão até lá em busca de questões de interesse pessoal, de coisas que precisam resolver em suas vidas. Aspectos financeiros, aspectos sentimentais, aspectos de saúde e por aí vai. Quero reafirmar para você: igreja não é socialista, igreja não é capitalista, igreja não é comunista, igreja não deve ser marxista. Na realidade, o único ista que a igreja precisa ser é evangelista. É para isso que Deus criou a igreja. É essa justamente a característica que nós temos perdido da igreja no decorrer da nossa caminhada. A igreja vem buscando se colocar num status de politicamente correto, inclusiva, mas não no sentido inclusivo que nós somos de fato. Nós somos inclusivistas. Nós precisamos incluir todas as pessoas, mas inclusiva num sentido politizado, desvirtuado, dentro de uma perspectiva de militâncias. Militâncias que estão lutando exclusivamente pelos seus próprios sentimentos. É a chamada igreja da moda, a igreja pós-moderna, adequada ao movimento de globalização do nosso planeta. Mas não era essa a intenção de Cristo, quando Ele decidiu, juntamente com toda a divindade, formar a igreja do Senhor. A igreja, segundo a Bíblia, é o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para constituir uma assembleia daqueles que pela fé e demonstrado pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e templos do Espírito Santo de Deus. A igreja é um projeto de Deus, preparado dentro do planejamento estratégico de Deus, para que a humanidade pudesse experimentar o que há de melhor na nossa existência. E é por isso que Deus, através de Jesus Cristo, estabelece a grande comissão, que é o comissionamento de todos aqueles que são membros da igreja, que não se deixam levar por esses movimentos que são contrários ao movimento que a igreja precisa ter. A grande comissão é o envio de pessoas, de cristãos, a outras pessoas, para que se tornem também cristãos, para que possam viver uma vida dentro da proposta de Cristo. Essa é a vontade, essa é a direção de Deus na militância da igreja. A igreja tem que ser militante nesse aspecto. Mas aí é que nós chegamos na grande questão. Muito embora nós devamos ser parte da grande comissão, muitos de nós
estamos vivendo a grande omissão. Muitos de nós. Muitos de nós não assumimos o nosso papel, seja por qual for o problema, qual for a situação. Tem gente que ainda não entendeu o que é igreja, tem gente que ainda não percebeu o que é igreja. Ser igreja não é somente frequentar um culto num domingo. Ser igreja não é somente trazer um dízimo, uma oferta para cá, ou ter uma Bíblia embaixo do braço, ou viver uma vida, entre aspas, certinha, de acordo com os conceitos dessa igreja. Ser igreja é mais do que isso. Ser igreja é ser agência viva de Deus na terra, é sermos embaixadores de Deus na terra, é vivermos para a glória de Deus, é promovermos o reino de Deus entre os homens. Isso é o objetivo, esse é o objetivo da grande comissão. E parece que muitos de nós, e aí eu não me refiro à primeira igreja batista em Medeiros Neto somente, mas a toda a igreja cristã, muitos de nós perdemos esse foco. E estamos caminhando na direção que caminharam igrejas na década passada, no século passado, na Europa, nos Estados Unidos. A França, por exemplo, que foi um celeiro da igreja em algum momento da história, hoje se transformou num dos países mais liberais do mundo. Estados Unidos, as igrejas que prevalecem são as igrejas neopentecostais, e nada contra as igrejas neopentecostais, mas as igrejas históricas, as igrejas de raiz, as igrejas da origem do Evangelho, estão definhando aos poucos. Olha para o Brasil, querido. Os mais antigos aqui hão de se lembrar. Renato se lembra disso. Alguns anos atrás, num culto do domingo à noite, não é porque ele é mais velho, é porque ele é da antiga, ele gosta de manter uma visão mais tradicionalista. Ele vai se lembrar, como outros também, culto de domingo à noite, depois do culto um apelo e várias pessoas à frente aceitando Jesus como Salvador, não é verdade? Hoje em dia isso é raro. Isso é raro. A igreja ela está perdendo muito daquilo que precisava viver. E nós precisamos refletir nisso enquanto há tempo. Enquanto estamos neste tempo que se chama hoje, precisamos refletir sobre até que ponto nós estamos comprometidos com a grande comissão. Precisamos refletir se para nós a vida cristã é viver na proposta da grande comissão ou da grande omissão, se omitindo, se esquivando, deixando de viver aquilo que Deus propõe para a nossa vida. Eu quero dizer, irmãos, que eu digo isso enquanto pastor com o meu coração em paz. Não é o pastor pressionando para ninguém fazer isso ou aquilo ou aquele outro, não, porque cada um é livre para fazer da sua vida o que quiser. Mas é a proposta de Deus para a nossa vida, da qual um dia nós vamos ter que dar contas. Vamos ter que dar contas. Se nós vivemos a grande omissão hoje, um dia nós vamos ter que, diante de Deus, dizer para Ele por que vivemos a omissão se Ele ordenou a comissão. Precisaremos dar conta. E é por isso que nessa manhã eu quero refletir mais uma vez sobre a grande comissão. E eu não me canso de falar sobre isso, porque nós precisamos olhar com mais atenção para isso. E vou citar alguns textos, alguns trechos da Bíblia, muito embora em alguns momentos não cite o seu endereço, para poder facilitar a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu quero lembrar, quando eu penso em grande comissão, quem mandou? Quem foi que mandou? Mateus 28, Marcos 20 e outros textos, Atos 1, vão nos mostrar com clareza que é Jesus quem nos encaminha para esta grande comissão. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem mandou, queridos, não foi o pastor,
Não é o pastor que fica mandando postzinho toda hora. Eu acho que tem gente aí que já está com raiva de mim, né? Eu já percebi que tem uma meia dúzia aí que já até me bloqueou por causa disso, né? Porque fica toda hora recebendo um postzinho. Mas isso é para poder animar a galera, não é para poder encher sua caixa de lixo, não. Depois que você lê, você apaga. Não custa nada. Mas quem mandou não foi o pastor. Quem mandou não foi o ministro de missões, não foi a liderança, não foi o conselho. Quem mandou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, sabe quem é Jesus? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós declaramos isso. Se Ele é Senhor da minha vida, eu tenho que fazer o que Ele manda. Você entende isso, irmãos? Tem muita gente que diz que Jesus é o Senhor, mas não vive sob o senhorio de Jesus. Aí as coisas começam a complicar. Quem mandou não fui eu, foi Jesus. Então faça. Não sabe como? Eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para fomentar isso. Eu ontem fechei com o pastor Gabriel Espíndola, lá de Campinas. Ele vai estar aqui com um grupo de 15 a 20 jovens, na segunda quinzena de janeiro, para nós fazermos um reboliço evangelístico nessa cidade. Mas não é só eles, junto conosco. Depois eu vou abrir inscrições, para que todo mundo esteja com a camiseta, é um projeto bom. Inclusive ele vai estar aqui na igreja agora em agosto, numa terça-feira, no mês dos jovens, pregando, que ele vai vir aqui, ficar 2 dias para conhecer o campo. O que eu posso fazer, eu faço. Envolver a igreja, treinar a igreja, capacitar a igreja, estou aqui para isso. Os irmãos têm que demandar, os irmãos têm que querer. Se os irmãos não quiserem, não adianta. Agora nós precisamos lembrar que quem mandou foi Jesus Cristo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um dia vamos estar diante de Deus e vamos ter que dar conta disso tudo. Segunda questão: qual foi a ordem? Ele mandou o quê? Ele ensinou muita coisa, né, irmã Maria? Muita coisa. Mas uma talvez das ordens que seja mais enfática de Cristo seja justamente a da grande comissão. Ide por todo mundo. Essa é a ordem. Evangelizar. Essa é a ordem. Levar o evangelho de Cristo. Tem gente que acha que na igreja tem alguns que são fanáticos, que só pensa em missões. O UA mesmo é um que só pensa em missões. Mas ele não é fanático não, ele está na visão. Essa é a ordem de Cristo. Pregar o evangelho, espalhar o evangelho. Essa é a ordem que nós precisamos cumprir. Terceira questão: ir quando? Quando é que eu devo ir? A ordem então é ide por todo mundo. O ide é um verbo que está na segunda pessoa do plural, no presente do indicativo, no modo imperativo. É para ir hoje e não se discute a ordem, é para ir. Modo imperativo, presente do indicativo, segunda pessoa, direcionada a nós. Jesus diz: vocês têm que ir. A tempo e fora de tempo, diz a palavra de Deus. Nossa missão evangelística precisa ser vivida o tempo todo. O tempo todo. Todo lugar onde nós estivermos. Aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. No tempo que se chama hoje. É agora. Nós não sabemos o amanhã. Será que amanhã nós estaremos vivos? Eu recebi uma mensagem de um colega da ordem. Durante essa pandemia, morreram
313 pastores batistas no Brasil. Sabia disso, né? 313 pastores batistas no Brasil. Estavam bem como eu, pregando o Evangelho, e de 1 ano e meio para cá, já não estão mais entre nós. Será que o ano que vem todos nós que estamos aqui estaremos? Então o tempo que eu tenho é hoje, e eu não posso deixar de ir. Quarta questão, quem vai? Bom, a grande comissão é para todos. A voz começou a fanhar. A grande comissão é para todos. A Júlia tem que ir, Thalita tem que ir, o Adelgundes tem que ir, todos nós temos que ir. Todos nós, o Alessandro tem que ir, a Ana tem que ir, o Júnior tem que ir, todos nós, a Bárbara, o Gabriel, todos nós, a ordem é para todos nós, não é só para os líderes. Nós vamos ter que prestar conta disso, irmãos. Você vai ter que prestar conta disso para Deus. Você que está em casa, vai ter que prestar conta disso para Deus. Que é o que Deus espera de nós. Quinta questão, para onde ir? A Bíblia diz para todo mundo, todas as nações, em cada cantinho. Por isso que a gente faz missões, né? Não dá para ir para o Afeganistão, a não ser que você tenha disposição de tomar um avião e ir para lá, se submeter a todas aquelas regras. Não dá para ir, por exemplo, à Coreia do Norte. Você vai dizer, Coreia do Norte tem crente? Tem. Crentes subterrâneos, crentes escondidos, disfarçados. Para ir a todo mundo, se você não pode ir, você tem que investir, você tem que orar, você tem que mostrar o seu interesse naquele desenvolvimento. É o que Deus espera de nós. Uma outra pergunta, eu vou por todo mundo, mas prego para quem? Será que existe um grupo específico que precisa do Evangelho? Existe. O nome deste grupo específico, Francis Waldo, é toda a criatura, é a humanidade. Todo mundo precisa de Deus. O delegado da cidade precisa de Deus. O rapaz que roubou a lojinha esses dias aqui precisa de Deus. Seu vizinho precisa de Deus. Seu amigo precisa de Deus. Seu inimigo também precisa de Deus. Pregar o Evangelho para todo mundo, para toda a criatura. E por último, o que fazer? 3 coisas. Anunciar o Evangelho, integrar essa pessoa à igreja e ensiná-la. Você anuncia o Evangelho quando prega. É o que nós queremos fazer em janeiro. Impacto, num bairro aqui próximo. Todas as pessoas daquele bairro vão ouvir falar de Jesus. Queremos que todas sejam abordadas. Todas, sem exceção. Depois, integrar aqueles que têm interesse em viver uma relação com Cristo. Integrar é trazê-la para a igreja, é batizá-la, e ela não vai estar recebendo Cristo no coração quando é batizada. Ela recebe Cristo quando ela toma uma decisão. Ali naquele momento, Jesus entrou na vida dela. E a Bíblia diz, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Glória a Deus. Mas integrar é transformá-la numa pessoa da família cristã.
Nós precisamos nos envolver nesse sentido, nos envolver com as pessoas que se aproximam, que têm interesse, que se decidem. E a terceira coisa é discipular, que é ensinar a vida cristã. Eu mudei de vida, eu cheguei na igreja. Qual deve ser o meu comportamento agora? O que eu posso fazer? O que eu não devo fazer? Porque você vai aprender que você pode fazer tudo. Mas o que eu não devo fazer? Como me portar? Com quem namorar? E é claro que aí, deixa eu logo dizer uma coisa para aquelas que ainda estão solteiras. Tem gente que pensa assim, Deus já tem um varão para a minha vida. Não, Deus tem um padrão, quem vai escolher é você. Ele te dá um padrão. O padrão é esse. Agora quem vai escolher é você. E você vai escolher dentro do ensino da palavra de Deus. Você vai descobrir qual é o perfil da pessoa ideal para você. Se você se submete à palavra de Deus. E ditas essas coisas, nós pensamos nos resultados. Se eu for e se eu não for. Se você for, primeiro, está cumprindo o seu papel como crente. Alguns vão dizer assim, alguns mais firmes vão dizer assim, se você for, não fez mais que a sua obrigação. Está cumprindo o seu papel como crente. Segundo, pessoas vão ouvir falar de Cristo, e nós aprendemos aqui que a fé vem pelo ouvir o quê? Então as pessoas vão ouvir falar de Cristo. E terceiro, quem ouve a palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, terão a vida eterna. Se por acaso você não for, para encerrar, se você não for, primeiro, você é desobediente. Se você não for, você é desobediente. Capite? Entendeu? Desobediente. Porque a orientação de Deus é para irmos. Se você não vai, você é desobediente. Segundo, a palavra de Deus diz que se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e você podendo falar para ele não falar, ele morre. Mas o seu sangue requerirei na sua mão. Segundo, você vai ter que prestar conta para Deus de muita gente que foi embora sem o conhecimento de Cristo. E por último, milhares de pessoas que poderiam ser alcançadas por você morrerão sem Deus e sem salvação. Estava conversando com Gabriel, pastor Gabriel, que vem aqui, e ele me fez lembrar de um evento que nós fizemos lá no interior do Pará, numa cidade chamada Nazaré, se eu não me engano, no interior do Pará. E naquele dia, naqueles dias, pregamos o evangelho na cidade toda. E um dos dias eu estava no hotel e alguém foi me buscar no hotel para ir à igreja. Pediram que eu fosse correndo e os jovens, todos eles eram jovens, inclusive o Gabriel, vocês vão ver que é um pastor jovem. Ele era bem jovenzinho ainda. E quando eu cheguei na igreja, uma mulher endemoninhada no meio da igreja, gritando. 5 ou 6 jovens tentando segurar aquela mulher, Marconi, e não conseguiam. A mulher gritando, machucando um, machucando o outro, se machucando a si mesma, dizendo que ia morrer, que ia matar. Eu olhei para aquilo e lembrei aquilo que eu já sabia. O demônio se submete ao Senhor. E eu disse para aqueles jovens que estavam tentando segurá-la, pode soltá-la. E eles ficaram assustados, mas obedeceram. Soltaram, ela ficou parada olhando para a minha cara. E eu olhei para a cara dela. Não entrevistei, não dei o microfone para ela,
Não perguntei o nome, só disse para ela bem baixinho: em nome de Jesus Cristo, sai dessa vida agora. Aquela mulher arregaçou os olhos, parou de se agitar. Eu pedi que ela sentasse, ela sentou. Preguei o evangelho a ela. Aquela mulher aceitou Jesus como Salvador. Depois fiquei sabendo que aquela mulher era uma das loucas da cidade. Não tem os loucos na cidade? Aquelas pessoas que são meio chapadas, que todo mundo sabe que é louco. Eu não conhecia ela. Depois eu fiquei sabendo que ela era uma das loucas daquela cidade. Recebeu a Jesus. E ontem, conversando com o Gabriel, depois de, isso tem acho que uns 10 anos, ele me falou: você lembra daquela mulher, daquele dia? Eu falei: eu lembro, não tinha como me esquecer. Ele falou: pois é, ela faleceu essa semana. Eu falei: foi mesmo? E aí o Gabriel me falou: mas pode ficar tranquilo. Depois da conversão, ela foi batizada, se tornou diaconisa naquela igreja. E ela já tinha AIDS. E faleceu essa semana. Mas está nos braços de Cristo. Ai, irmão, isso me arrepia. Não sou muito de negócio de arrepio não, mas só de saber que naquele momento eu me dispus para ser uma ferramenta na vida daquela pessoa. Você pode ser ferramenta na vida de tantas pessoas. Pessoas condenadas à morte, pessoas chamadas de louca, pessoas endemoninhadas, que podem se converter e viver uma nova vida para a glória de Deus. Mas você precisa cumprir o seu papel, irmão. E a minha proposta para essa igreja, como pastor, como líder religioso desta igreja, como líder espiritual, preparado por Deus e convidado pelos irmãos, é que nós sejamos cada vez mais ferramentas de Cristo, para a glória do nome do Senhor neste mundo, amém? Eu quero orar agora, e se eu posso contar com você, eu quero que você fique de pé, eu quero orar por sua vida também. Pastor, pode contar comigo, estou nessa. Então fique de pé. Ah, Deus, nós somos tão felizes quando ouvimos questões que estão relacionadas no nosso relacionamento contigo. E mais do que isso, quando sentimos que isso toca no nosso coração, que isso transforma a nossa vida, que isso nos dá razão para viver, que isso nos mantém no foco da tua igreja, nós estamos felizes e agora pedimos. O Senhor sabe que somos falhos, temos os nossos limites e nem sempre conseguimos viver do jeito que queremos. A palavra de Deus nos mostra que Paulo dizia isso: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero viver, isso eu faço. Demonstrando essa luta interior do nosso eu certo com o nosso eu errado. Ajuda-nos, Senhor, a termos foco, para vivermos para a glória do Senhor. Que nunca nos falte a tua direção, que nunca nos falte o teu cuidado, que nunca nos falte o teu carinho, e que sejamos todos nós, os que aqui estamos, os que estão em casa também, instrumentos nas tuas mãos. Pedimos isso convictos de que o Senhor vai nos encher com o poder do Espírito Santo de Deus, nos dando ousadia, nos dando coragem e disposição. E nós vamos lutar por este Evangelho. Não que o Senhor necessite, mas dentro do planejamento estratégico do Senhor.
Abençoa-nos, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém.